Olá, pessoal, uma boa tarde a todos, todas e todes. Estamos de volta com mais uma live de entrevista aqui do Papo de Mina. Eu sou Lívia Camilo e hoje o nosso papo é para celebrar o início do mês do orgulho LGBTQIA+. E eu tenho um convidado muito especial comigo hoje para essa conversa, mas antes de qualquer coisa, já segue o Papo de Mina nas redes sociais, Papo Mina no Twitter, no TikTok e no Instagram, e também o Terra Nós para ficar por dentro de toda a agenda que a gente tem na semana, coluna, vídeos e também o podcast semanal, que na próxima semana também vai trazer uma série especial sobre o orgulho LGBT no esporte. Então, antes de qualquer coisa, assim, eu quero dar as boas-vindas para o nosso entrevistado de hoje, Vili Montman, responsável por criar o projeto Angels Volley Brasil, que está ganhando assim um espaço absurdo nos últimos anos. Ele existe desde 2008, esse projeto, e inclui pessoas LGBTQIA+, inclusive pessoas trans. Então, eu queria dar as boas-vindas para esse cara que com certeza faz muita diferença no meio esportivo com diversidade. Seja bem-vindo, Vili. Boa tarde a todas, todos e todes. É uma honra estar aqui hoje, podendo falar sobre inclusão no esporte, podendo ser voz e representar uma minoria, né? Então, eu acho que as siglas LGBTQIA+, elas precisam ser lembradas e representadas além do mês do orgulho, né? Na verdade, a gente vive no país que mais mata a nossa população no LGBTQIA+, no mundo, né? Aonde tem a menor expectativa de vida, né, principalmente da população T, que tem uma expectativa de vida de apenas 35 anos de idade. Então, eu acho que junho é um mês de celebração para a gente refletir o que fazer durante os 12 meses e todos os dias do ano. Sem sombra de dúvidas, Vili. A gente precisa trazer esse debate todos os dias, né? E é assim, ainda bem que a gente tem ainda um mês especial para a gente jogar holofote nisso e para continuar batendo nessas pautas ao longo do ano, porque, sem dúvidas, e são projetos como o seu que fazem, né, a gente conseguir essa diversidade, essa visibilidade que, assim, além de um projeto esportivo que visa a saúde, que visa a inclusão, é um projeto que também fala a respeito de uma inclusão social, né? Então, primeiro, parabéns, o Angels é maravilhoso. Eu estive lá para acompanhar um treino das meninas, altíssima qualidade. E eu queria que você falasse sobre o projeto, contasse um pouco como ele surgiu. O Angel surgiu há 14 anos atrás, em 2008, no intuito de ser uma reunião de amigos onde eles pudessem jogar voleibol. Até então era só um time gay, tá? Amigos gays, que pudessem se reunir num lugar acolhedor onde eles se sentissem seguros e pudessem ser quem eles eram. E aí, com isso, o time começou a ganhar uma proporção maior, começou a ganhar uma visibilidade grande, um destaque na mídia, né? E a gente começou a ser chamado para ser voz de representatividade no esporte. E há 3 anos e meio atrás, quase 4, eu criei o time feminino inclusivo trans, que foi, hoje em dia, o maior projeto feminino trans de esporte do mundo. E aí, convivendo com essas meninas que estavam jogando no feminino, eu comecei a ver que as necessidades da sigla T, que é a sigla mais vulnerável do nosso alfabeto de letras, que formam a sigla LGBTQIA+, elas tinham necessidades além das quadras. Então não adiantava ser só um projeto que colocasse uma bola numa quadra e falasse, vamos jogar. Essas meninas, elas têm em comum, grande parte delas, a evasão escolar por volta dos 14, 15 anos de idade. Muitas foram expulsas de casa, muitas sofreram bullying na escola, agressões. Então existe esse abandono escolar, esse abandono familiar, que acaba ocorrendo um déficit, né, no mercado de trabalho, onde elas não conseguem ter acesso ao mercado formal de trabalho. Então muitas delas acabam buscando o mercado informal de trabalho como única condição de sobrevivência. Então sempre aperta essa tecla que a prostituição para muitas delas nunca foi uma escolha, e sim uma condição de sobrevivência. Porque a hipocrisia do Brasil é tão grande que o Brasil, ao mesmo tempo que é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né, a cada 23 horas uma pessoa trans é assassinada no Brasil, o Brasil é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Quando você joga no Google, o Brasil é o país que mais consome. Então, assim, a hipocrisia está aí. A pessoa que consome esse mercado é a pessoa que mata, o homem que condena durante o dia, junto com a sua família, junto com a sua esposa, na sua roda de amigos, é a mesma pessoa que procura esses corpos trans à noite. Então, quando eu comecei a ver essa atmosfera, eu percebi que essas meninas, elas precisavam ser acolhidas além das quadras.
Então, hoje o Angels é uma rede de acolhimento, né? A gente fala que a gente é um coletivo esportivo, onde a gente oferece, através de parcerias, amparo medicinal, né? A gente tem uma parceria com o Promove São Camilo, onde elas têm acesso a fisioterapia, médico do esporte, endocrinologista, infectologista, os exames básicos de sangue, urina. As meninas elas têm um amparo estudantil, onde a gente conseguiu parcerias com cursos como Transconvida, que oferece para elas administrativo básico, direito básico, ética profissional, psicologia. A gente conseguiu uma grande parceria com a Prefeitura de São Paulo também, que a gente tem que destacar. A Prefeitura de São Paulo tem um programa que chama Transcidadania. Qualquer pessoa trans que não concluiu o ensino médio, ela tem acesso a esse Transcidadania, é só procurar qualquer órgão voltado à diversidade dentro da Secretaria de Direitos Humanos. E essas meninas, para voltar a estudar, elas recebem uma bolsa auxílio de R$ 1.200. E aí, fora isso, a gente fechou uma parceria com o grupo Cogna, né, com a Croton, que é o grupo da Anhanguera, e as meninas estão tendo acesso à Universidade EAD. Então, a gente começou a transformar essas vidas. E aí, através das redes de contato, a gente conseguiu trazer emprego para muitas delas. Então, muitas das meninas hoje estão trabalhando, têm o seu primeiro trabalho com registro em carteira, e o projeto tem isso como seus principais prêmios, né? As nossas principais medalhas e troféus ao longo desses 14 anos não são as conquistadas em quadra, né? Mas as conquistadas fora de quadra, que através disso as meninas hoje estão bonitas, saudáveis, sobrevivendo e fazendo esporte, que é um direito básico, um direito constitucional, que deveria ser para todo mundo, mas a gente sabe que no nosso país isso não é uma realidade. Então a nossa iniciativa é extremamente necessária, é extremamente vital para tornar visível essas pessoas invisíveis, que a sociedade tenta rotular, tenta marginalizar. E quando a gente fala marginalizar, não é porque essas pessoas são marginais, é porque existe uma via expressa principal aonde esses corpos não têm acesso. Então, essas pessoas só conseguem transitar nas marginais, que as marginais são as vias laterais. E as vias principais são a oportunidade de trabalho, a oportunidade de emprego, a oportunidade de acesso à saúde, a oportunidade de ter uma família. Então, a gente começa a trazer essas pessoas para a via principal, e aí o Angels acaba sendo um porta-voz, acaba sendo um ato político, acaba sendo um ato de resistência. A gente vai além das quadras, se tornando um fenômeno socioeducativo capaz de transformar vidas. É bem isso, principalmente pelos relatos, né? Volto a repetir, né? O dia que eu estive lá para assistir o treino, um treino muito legal, um treino muito técnico, tático, com todas as pompas, né, que um treino de vôlei merece, e ao mesmo tempo histórias muito legais que estão ali naquele ambiente e estão mudando de vida por conta daquele ambiente, por conta do projeto. Então, Vili, conta para mim um pouquinho, assim, de tudo isso que você me falou, não é fácil manter um projeto, né? Ainda mais durante 14 anos. A gente sabe como as iniciativas relacionadas ao esporte, principalmente quando elas têm um cunho de diversidade, elas demoram, né, para engrenar, demoram para receber apoio. Então, por exemplo, hoje vocês têm uma parceria com a Nike, vocês têm parceria com hospital, você tem parceria com prefeitura, mas tudo isso leva um tempo, né, para acontecer. Então, me conta como que foram acontecendo esses apoios e como que eles se integram hoje com a vida dessas meninas. Tá, eu sempre falo que a minha natureza, né, desde criança, eu sempre fui muito questionador, né? Então, assim, eu sempre fui LGBT, né? Eu sempre fui gay, desde quando eu me conheço, sempre fui gay. Eu não me transformei gay, eu não me descobri gay, né? Eu nasci gay. Mas eu sempre fui uma pessoa questionadora, batalhadora, que ia atrás. Então, assim, uma coisa que eu não suporto é a injustiça. E quando eu me deparei que esporte está na Constituição, e que é para todos, e que a comunidade que é o TODES, né, que somos nós, né, que representamos essas siglas todas de gênero e orientação e condição sexual, não estavam representados no esporte, eu falei, não, é a hora de eu questionar. E aí eu fui questionar o poder público, eu fui procurar alianças, e eu tive portas abertas. Com o prefeito Bruno Covas, foi o primeiro prefeito que abriu esse alicerce para mim, pôde trazer para eu participar da virada esportiva, trazendo a diversidade dentro da virada esportiva. Então eu criei um núcleo de diversidade na virada esportiva. Sou muito grato ao prefeito Bruno Covas.
E aí eu tive ao longo da minha trajetória vereadores e vereadoras que abraçaram o projeto. Então, assim, tem o vereador Aurélio Nomura, do PSDB, que ajudou o projeto, tem a vereadora Érica Hilton, do PSOL, que é uma aliada, que ela destinou uma emenda parlamentar, que através da emenda parlamentar da Érica Hilton, hoje as nossas meninas conseguem ter o mínimo de condição de uma atleta poder comer o básico, transitar até o local do treino, de transporte. Então a gente tem que realmente falar que existem ainda políticos abraçando a diversidade, entendendo que nós votamos, nós recolhemos impostos, nós pagamos contas, a nossa parada LGBT é a maior parada do mundo, é o segundo maior evento do país que gera renda, só perde para a Fórmula 1. Então, se a gente gera tanta renda para o país, se a gente é um grupo de pessoas que votam e que cumprem com suas obrigações, nada mais justo do que também a gente ter nossos direitos garantidos. Então, a gente não quer privilégios, a gente não quer ser maior do que ninguém, a gente só quer igualdade. Então, quando a gente luta por igualdade, luta pelo justo, as coisas acabam acontecendo. E é isso, muito diálogo, afeto, portas na cara, mas a gente não desiste, a gente vai conquistando muita coisa. É a famosa resistência mesmo, né? Não tem como. É lá, batendo de porta em porta, você contando também sobre, né, o patrocínio da Nike, que no começo não era fácil, para vestir todas as meninas, tudo isso sempre muito complicado. E essa evolução, né? Porque vocês começam como um time apenas de homens gays e vão expandindo para várias. Para várias prismas, né, dentro da comunidade LGBTQIA+. Então, nesse prisma todo, vocês pensam, assim, por exemplo, em expandir também para coisas de base? Existe esse pensamento de tornar o Angels, além de um espaço, de um coletivo, de um projeto, um ambiente também para desenvolver essas meninas vindo mais jovens, trazendo essas pessoas, assim, desde as classes mais baixas, mais jovens, para ir desenvolvendo talentos e, quem sabe, revelar talentos para o vôlei? Então, assim, o que acontece? A gente tem hoje, né, 160 pessoas envolvidas no projeto Angels Vôlei. Ao todo, a gente tem 7 equipes. Então, a gente tem desde escolinha para adultos, pessoas LGBTQIA+, que nunca jogaram esporte algum, que tem trauma da aula de educação física, porque a aula de educação física é o primeiro trauma, geralmente, de muita gente da população. Os professores, às vezes, não estão preparados, os professores geram bullying junto com a sala de aula, então o garoto mais afeminado vai para o gol para ser saco de pancada, a menina que é mais masculinizada porque ela gosta de futebol, ela é rotulada e ela é escrachada e aí ela desiste. Então, a gente está resgatando adultos. Tem gente de 61 anos jogando na escolinha do Angels Vôlei, sabe? Assim, então, LGBTQIA+, que já está na terceira idade. E isso é muito bacana, né? Pessoas da melhor idade buscando esse resgate, curando esses traumas, essas feridas. A questão de lidar com criança e com menor de idade é uma questão que eu ainda acho que é um pouco insegura para o projeto. Infelizmente, por mais que a gente tenha as melhores das intenções do mundo, o país que a gente vive é o país da hipocrisia, é o país da maldade, é o país onde as pessoas elas esperam uma brecha para poder destruir alguma coisa que está sendo conquistada e realizada com um trabalho sério. Então, muitas pessoas ignorantes ainda associam as pessoas LGBTQIA+, a promiscuidade, ou as pessoas LGBTQIA+, como pedófilos, ou as pessoas LGBTQIA+, como pessoas que influenciam outras a se tornar. E aí, com isso, através dessa ignorância gigantesca que a gente tem no nosso país, lidar com menor de idade é uma coisa muito insegura e é uma coisa muito perigosa. Então, infelizmente, nesse momento, não por falta de vontade, mas por receio e por preservação da nossa história, do legado que a gente construiu, a gente não tem esse projeto em mente. Que é uma coisa muito triste, porque assim, eu, como um LGBTQIA+, que já fui criança e já fui adolescente, eu sei que os traumas são muito grandes, às vezes é uma dor muito solitária de você não ter uma pessoa semelhante para você poder se espelhar, para você poder conversar, às vezes a sua família não tem essa abertura, você não tem um professor de confiança, um adulto ou um psicólogo que você se sente à vontade, mas as pessoas ainda não estão preparadas para o amor que o Angels Vôlei quer oferecer para elas. Então a gente tem que, às vezes, dar um passo atrás com muita dor no coração, e é isso.
Olha só, né, Vili, que coisa, né? Isso é algo que a gente nunca tinha analisado por essa perspectiva, né? Porque são 14 anos de história e, assim, o natural seria para qualquer outra escolinha, para qualquer outro lugar, naturalizar o projeto de base, né? Naturalizar o desenvolvimento de novos talentos para não só resgatar essas pessoas que, né, têm já traumas e tudo, mas para preparar pessoas para a vida esportiva, né? A gente vê, por exemplo, a facilidade com que os clubes, né, de futebol trabalham com a base, trabalham tranquilamente. E um projeto como o de vocês, que já envolve tanta gente, né? Como você mesmo falou, a vontade não falta, né? Eu falo que o esporte, né, o que envolve a bola é o planeta bola, né? E ali é todo mundo igual. E o que vai fazer uma pessoa destacar ou não vai ser o físico dela, não vai ser a orientação dela, não vai ser a identidade de gênero dela, vai ser se ela tiver o dom ou não. Então, o esporte ele é diverso, né? E a diversidade é que ela faz o esporte ser tão bacana. Só que, infelizmente, a gente ainda vive num país que, por exemplo, quando umas professoras do primário tentam ensinar para as crianças o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, a gente cai naquela armadilha que tentaram fazer nas últimas eleições, dizendo que o ensino público estava querendo ensinar outra coisa para as crianças que não era o certo. Então, assim, o Brasil distorce muito, né? A gente vive num país onde a fake news é muito forte, né? Onde a maldade ela impera. A gente tem um meio digital que tudo é muito rápido, então assim, uma foto tirada num ângulo diferente, ela pode ser distorcida e pode mudar a vida totalmente de uma pessoa, ela pode destruir totalmente uma vida, destruir uma carreira, destruir um projeto. E o Angels Volley hoje é um projeto que envolve 160 vidas, onde 35 delas são extremamente vulneráveis, que são as mulheres trans do projeto. Então, assim, por elas, eu não posso colocar tudo a perder. Qualquer passo, qualquer coisa que envolve a imagem do projeto, tem que ser muito bem pensada antes da gente poder fazer por qualquer impulso de afetividade, de calor humano ou de tentativa de ajudar alguém. Exato. Então vamos falar sobre o time trans, time de mulheres trans e travestis que vocês mantêm no Angels e que com certeza tá num nível assim técnico muito bom, né? Eu acompanhei lá. Queria até pedir para o Vitor colocar a fotinho do time aqui para a gente compartilhar e você falar um pouco sobre elas. Assim, me conta como que surgiu esse contato com essas meninas, como que vocês foram montando a equipe e depois essa expansão, né? Porque agora a gente tem mulheres de todas as idades ali, né? E de vários níveis também, né? Tem o time master, tem o time mais básico ali, aprendendo no comecinho. Na virada esportiva, quando me chamaram para fazer o núcleo de diversidade, eu criei um projeto que chamava Corujão Angels Volley, Vôlei na Madrugada. E foi um sucesso da virada esportiva. Reuniu mais de 500 pessoas de São Paulo inteira jogando voleibol uma madrugada inteira, das 10 da manhã até 5 horas, das 10 da noite até 5 horas da manhã. Quando eu estava lá nesse bate-bola organizando tudo, surgiram duas meninas trans que estavam lá, que estão no projeto até hoje, a Hannah e a Erika. E eu conversando com elas, eu falei, meninas, o que vocês têm como vontade, quais são os sonhos de vocês dentro do voleibol? E aí elas falaram, nosso sonho é a gente ter uma equipe feminina que a gente possa jogar com mulheres cis e mulheres trans juntas, e é isso que a gente queria fazer acontecer. E aí eu falei, então eu vou fazer isso acontecer para vocês. E aí o Andy já tinha uma página social, assim, né, das redes sociais forte. Eu criei um anúncio na Por rede conta do social. time masculino, né? Exatamente. E aí, a gente já tinha aparecido em mídia nacional e internacional, só com o time masculino e tal. Aí eu criei um anúncio, criando time feminino, inclusivo, feminino, mulheres que queiram participar. No primeiro treino apareceram 30 mulheres, entre cis e trans. E aí o projeto nasceu, assim, de uma coisa muito fácil até de dizer, sabe? Porque, assim, muitas dessas mulheres trans já acompanhavam a página, porque a gente virou realmente uma referência de trabalho durante esse tempo que a gente teve muita coragem, assim, a gente questionou desde técnico da seleção brasileira com falas homofóbicas, atletas que tiveram falas homofóbicas e transfóbicas. Então, o nosso time, a gente sempre teve esse trabalho questionador, esse envolvimento político, então a gente tinha uma projeção de mídia que era grande. Então, essas pessoas perceberam, essas mulheres trans, que lá era um lugar onde elas seriam acolhidas e bem recebidas. E aí, obviamente, como todo o processo,
Teve o primeiro contato entre os meninos gays e as meninas trans, para a gente entender que o projeto agora ia ser somado das siglas. Por incrível que pareça, a gente teve alguns meninos gays do projeto que não foram a favor disso, e aí existe essa diferença sim, tá? Que a gente fala LGBTQIA+, mas não, existem muitos gays que acreditam na supremacia gay, que o G é maior do que todas as outras siglas, e às vezes não quer conviver com as outras siglas. E aí quando eles vieram me questionar sobre isso, eu eu falei, olha, a minha escolha vai ser estar com essas meninas, chegou o momento da gente poder oferecer tudo que a gente está recebendo, e se vocês não se sentem mais representados e a cara do time, vocês, por favor, se retiram, porque elas chegaram para ficar. E aí eu tive uma demanda de alguns meninos que saíram numa leva só, os outros que ficaram entenderam e abraçaram e são super favoráveis e amam essas meninas, porque a gente é uma grande família realmente. E aí o projeto só cresceu, né? Porque antes era só um time masculino e um time feminino, e a resposta que eu dou para esses gays que são transfóbicos, né? Porque existem gays transfóbicos, hoje a gente tem 8 equipes e a gente tá com 160 pessoas. Então, assim, eu fiz a escolha certa. Parabéns, obrigado, a vida dele segue e a nossa segue com cada vez mais pessoas, é isso. Não, e assim, é uma coisa que a gente também precisa falar, né? Porque realmente a sigla T é a mais vulnerável, é a mais excluída, é a mais marginalizada, né? A gente percebe isso tanto, né, com as coisas que a gente vê na TV, quanto as coisas que a gente presencia, né? Eu, por exemplo, já presenciei vários casos de transfobia no esporte, no estádio, né? Vendo coisas ali, acompanhando, né? Tudo isso é muito complicado a gente lidar com esse tipo, né, de comportamento, sabendo que a única necessidade que a gente teria ali no caso era simplesmente aceitar, né? E simplesmente se integrar e é esporte, né? Tem que ser acessível, tem que ser para todo mundo, mas muitas vezes a gente acaba esbarrando nisso. E eu vejo que você, mesmo esbarrando com algumas dessas coisas, né, desse preconceito, da transfobia e tudo mais, persistiu também para que elas tivessem um apoio, um suporte fora, né? E nisso, por exemplo, conversei com a Micaela, conversei com a Paula, com meninas que estão no projeto há mais tempo e também novatas, e que falam a respeito disso, desse apoio extra-quadra, né? Então, por exemplo, cita aí, se você tiver, né, na cabeça, algumas das histórias que você se lembra, principalmente desse período da pandemia, porque apesar de se ficarem sem os treinos, uma boa parte do tempo vocês tinham ali o outro suporte, né? A parte do auxílio financeiro, de auxílio de alimentação, e tudo isso fez muita diferença para elas, né? Durante a pandemia foi um período bem conturbado, tá? A gente teve que correr atrás de muita cesta básica. Eu falo que a cesta básica é uma coisa que é uma correria mensal que eu tenho. Então, assim, eu já tive doação desde político, de empresa, de processo administrativo da OAB a Diversidade, que a OAB organizou e destinou para a gente, até doação de centro espírita, centro de umbanda, centro de candomblé, igreja católica, igreja evangélica, porque eu penso que às vezes esses diálogos são válidos e eu já tive auxílio de muita gente porque eu estou querendo sanar fome, estou querendo sanar frio, estou querendo sanar necessidades básicas. Então eu acho que quando qualquer religião prega amor e prega afeto e tem algum líder que tem o mínimo de consciência, ele sabe que não existe diferença nenhuma entre esses seres humanos. Então isso foi uma coisa que a gente conseguiu gerar. No primeiro momento a gente não tinha essa ajuda mensal, né, de emenda, nada disso, então fui eu correndo atrás mesmo, com alguns contatos, algumas outras empresas, fiz uma ou outra vaquinha virtual e a gente conseguiu sanar as necessidades das meninas, porque foi um período muito conturbado. Muitas das meninas estavam sem emprego, algumas acabaram ficando desempregadas, ou familiares ficaram desempregados e a renda da casa diminuiu. O mercado informal, que era a prostituição, ele praticamente foi extinto, porque todo mundo estava vivendo uma pandemia onde morreu, né, mais de 600 mil pessoas e ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, ir para a rua era muito complicado e a pessoa que ia para a rua para consumir também era muito complicado. Teve meninas que teve que continuar fazendo isso durante a pandemia e se arriscar, porque senão não ia sobreviver. E os valores também caíram muito, então, assim, tipo, né, o preço do mercado virou uma coisa complicada.
E a gente conseguiu sobreviver, né? Graças a Deus tá todo mundo vivo, tá todo mundo saudável e o projeto decolando cada vez mais. E é isso, né? A gente unido, a gente sobreviveu a uma pandemia. Então não vai ser nenhuma fala transfóbica, nenhuma fala homofóbica, nenhum político pregando ódio ou pregando mentira, ou uma sociedade hostil que quer dizer que é maioria, mas a gente sabe que não é mais maioria, que vai nos calar, que vai fazer nosso projeto parar. Então a gente está continuando aí firme e forte e o Angels é resistência, o Angels vem muito mais por aí. Com certeza. Bom, você citou a Erika Hilton, né, que uma das pessoas, assim, acho que hoje mais importantes, né, na comunidade LGBT, que é mais aqui em São Paulo, e ela já falou muito a respeito, por exemplo, de inclusão da Tiffany, né, no time e tudo mais, a jogadora que agora acabou de disputar uma Superliga, né, mas aos trancos e barrancos, né, infelizmente aos trancos e barrancos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a polêmica que vocês estiveram envolvidos também com essa questão da Tiffany, né, e do Bernardinho, da fala que ele teve, porque isso aí gerou bastante repercussão na época e foi também um dos pontos, assim, que fizeram o Angels aparecer como um grupo político também, né, além de um projeto. Certo. Primeiro eu queria enaltecer, né, a necessidade da Erika Hilton. Né? A Erika Hilton hoje ela é vital para a nossa sociedade. Tá? Ela não é simplesmente uma vereadora, ela foi a vereadora mais votada no país inteiro. Então, assim, é uma mulher preta, periférica, trans, travesti, que foi a mulher mais votada no nosso país. Então, o Brasil está mudando sim, e ela é uma prova que o Brasil está mudando. Quando você está preparado, quando você está apto a ocupar certos lugares, as coisas acontecem. Então, assim, ela é uma porta-voz, sim. Ela não é só uma política que destinou uma emenda pra gente, ela se preocupa com as meninas, ela se preocupa com o projeto, o gabinete dela está aberto pra gente com diálogo, então isso a gente tem que destacar também. Não é propaganda política, não é nada disso, tá? Mas é só falar que existe uma gratidão, Mesmo, existe uma afetividade, e ela é uma pessoa necessária. O caso da Tiffany foi um caso que já está solucionado, tá, entre a Tiffany e o Bernardinho, para a gente deixar bem claro, tá? Então a gente não quer se envolver em qualquer conflito de terceiro. No período quando a gente fez essa denúncia, que a gente fez a gravação, jogou nas redes sociais a fala dele, ele se retratou depois, foi nas nossas páginas pedir desculpa, se retratou perante a mídia, a Tiffany aceitou os pedidos de desculpa e aparentemente está pacífico. Porém, a gente sabe que a Tiffany, por ela ter sido a pioneira, a presença dela foi muito questionada, ela sofreu por coisas absurdas, assim, sabe? Muitas delas que ela preferiu se calar, ela preferiu não se posicionar, até também para ela não perder o que ela tinha conquistado, porque também acho que ela percebia que se ela fosse extremamente reativa, talvez a porta que ela abriu seria fechada. Então, assim, a Tiffany é uma mulher muito corajosa e até é uma mulher muito empática, porque ela pensou nas próximas. Que talvez se fosse uma outra mulher trans, mais questionadora, ela talvez não iria tolerar e nem aceitar muita coisa que a Tiffany aceitou. Então, hoje a coisa está mais pacífica, mas ao mesmo tempo a gente percebe que só entrou a Tiffany e não entrou mais ninguém. Então, até que ponto existe inclusão de mulheres trans? Será que além da Tiffany vai ter outra? Será que depois que a Tiffany aposentar, eles vão incluir uma outra novamente? Eu falo isso porque no Angels Vôlei a gente tem algumas garotas que estariam totalmente aptas para jogar uma Superliga, com a taxa hormonal exata, com a documentação certa, com o nível técnico necessário, e a gente nunca teve procura de clube algum por elas. Então, existe uma inclusão, só que ao mesmo tempo essa inclusão ela já foi poldada, limitada, e a gente está vendo que talvez vai se tornar cada vez mais difícil. Porém, assim, o que serve de luz no túnel é que o Angels a gente conseguiu, através de liminar, através de acordos jurídicos, a inclusão das nossas meninas nos campeonatos amadores. Então, assim, as meninas do Angels Vôlei, elas competem em competições femininas, e é bom a gente destacar que já teve jogos e campeonatos que o nosso time feminino trans perdeu para time composto exclusivamente por mulheres cisgêneras. Mulheres cisgêneras são as mulheres que nasceram com o gênero que se identificam. E então a gente já deixou muito claro que o nosso time é um time feminino como outro qualquer. Então, é isso, é possível. Quem tiver algum interesse, quem tiver alguma curiosidade, vai visitar nosso treino, a porta está aberta. A gente sempre fala que a gente não vence nenhuma batalha através de briga, né?
e sim com diálogo. Então, quando a pessoa se permite conhecer, a gente garante que a gente vai apresentar o nosso melhor para a gente tentar transformar um pouco a vida dessa pessoa, que o ato de conviver transforma, e ele abre mente, ele faz a pessoa entender um pouco o que é ser humano, né? Exatamente. É uma coisa que deveria ser o básico, né, que é a informação, o acesso à informação. A partir do momento que você conhece, né, o seu contato com aquilo muda realmente, né. Então você ter contato, conviver com pessoas trans, conviver com pessoas diferentes de você, com orientações diferentes da sua, isso é necessidade de uma sociedade, né. A gente não pode se fechar na bolha e é muitas vezes o que acaba acontecendo no esporte, né, Vili. Então, assim, por exemplo, eu queria que você me contasse, se vocês tiveram alguma repercussão sobre o caso da nadadora trans, nos Estados Unidos, que, né, foi isolada no pódio, toda aquela história a respeito dela estar apta ou não a competir, se isso de alguma forma chegou essa informação para as meninas e como que ela foi recebida pelas meninas do Angels. Tá. O primeiro ponto é que, assim, né, é o que eu sempre falo, a mídia distorce um pouco, né, as informações. No passado, essa nadadora, ela competiu algumas vezes e não conquistou nenhuma medalha. Então, assim, não foi a primeira competição. Um belo dia, a menina colocou uma peruca lá, raspou a barba e falou: oi, eu sou uma mulher trans. Que isso é uma coisa que é muito... a ignorância prega muito isso. Por exemplo, assim, eu sou um homem gay, tá? Eu não vivo pro vôlei. O vôlei vive em mim. O vôlei é uma parte de mim. Mas eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida social, eu tenho minha vida afetiva. Então, não é porque eu sou um jogador mediano do amador que eu iria me transformar numa mulher trans para ter privilégios no esporte. Isso não existe. Ninguém se transforma trans, porque assim, as pessoas não vivem o esporte 24 horas. Quando você se torna, se encontra, na verdade, né, que é o termo exato, se encontra como uma mulher trans, muda muita coisa na sua vida. E principalmente quando você é uma mulher trans esportista. Por quê? A mulher trans esportista ela tem que ter taxas hormonais adequadas para ela poder competir. E quando ela tem essas taxas hormonais adequadas, ocorre uma castração química, literalmente, nessa mulher. O que é uma castração química? Através dos remédios que elas têm que tomar, a moça não tem mais libido, ela não tem mais vontade sexual. Então, mesmo que não tenha ocorrido a cirurgia de designação, né, mesmo assim, ela tem que estar apta na taxa hormonal. Então, não existe de jeito nenhum a possibilidade de um homem gay se tornar uma mulher trans. A única coisa que existe é uma mulher trans que sempre existiu num corpo que até então se achava gay, lésbica, hétero, se encontrar e falar, olha, sempre fui uma mulher trans. Então, assim, a pessoa nasce trans, a pessoa não se transforma trans. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pregar. A história aquilo, dessa né? menina... Ela virou trans, a gente Não. viu muito isso, né? A gente viu muito isso, esses comentários. Ah, virou Não. trans para poder competir com mulheres, virou Não. não sei o quê. Isso daí é importante deixar isso muito claro, que é uma falácia, isso não existe, é mentira. Isso não existe, isso é uma mentira. Até porque, assim, na maioria dos casos, por exemplo, quem procura uma mulher trans, e isso a gente tem que deixar muito claro também, é o heterossexual ou bissexual. Uma pessoa gay, um homem gay, não namora uma mulher trans, porque um homem gay não sente atração pelo físico feminino. Quem sente atração pelo físico feminino é um homem hétero ou um homem bissexual, ou uma mulher bissexual. Então, as informações são distorcidas, entendeu? As pessoas, assim, muitas delas às vezes até sofrem nos relacionamentos exatamente por causa disso. Porque muitas delas às vezes namoram homens héteros e esses homens héteros não têm coragem de expor os seus relacionamentos para uma sociedade que ainda não compreendeu que mulheres trans e mulheres cis são mulheres. E ponto final. E aí, quando chega no ponto do esporte, é pior ainda, porque assim, essa nadadora, ela competiu algumas vezes, não conseguiu medalha nenhuma das vezes, só que esporte é a arte da repetição. Esporte, se você se dedica, se você faz a alimentação certa, se você treina direito, você vai evoluir. A hora que ela evoluiu, como qualquer outra mulher, fizeram isso com ela, entendeu? Excluíram e colocaram ela de canto, como se ela tivesse feito qualquer coisa de errado. E não, ela só está no lugar que é dela por direito. Que estudiosos do COI, cientistas, químicos, médicos, já deixaram claro
que elas estão num patamar igual. Então, enquanto as leis do COI não mudar, as pessoas no achismo, no bate-papo de boteco, com base em fake news, elas não têm o direito de questionar isso, entendeu? Existe lei, existe amparo medicinal, existe amparo científico que dá esse local para todas elas. Então a gente tem que respeitar, bater palmas e parabéns, ela foi campeã por mérito dela, nadadora no feminino, e ela orgulha muito uma comunidade trans que às vezes muitas das mulheres trans não tiveram nem oportunidade de nadar, até porque nadar é um luxo, né? Quem faz natação geralmente é uma pessoa que tem acesso a muitas coisas que as mulheres trans não tiveram lá atrás na base, né? Então é muito importante essa medalha. Exatamente. É um esporte que precisa de uma piscina, né? Não é em qualquer lugar onde você vai ter uma piscina, assim como o tênis, assim como outros esportes que, né, você precisa ter um material, você precisa ter tudo exatamente ali muito adequado. Às vezes uma bola você consegue arrumar em qualquer lugar, né? Qualquer coisa vira bola, qualquer coisa, né, qualquer rede ali, você consegue colocar num poste e jogar um O vôlei. varal, é. Um varal vira rede, mas é muito difícil mesmo para essas mulheres que estão em estado vulnerável participar de um esporte em que a gente considera de elite, né? Muitas vezes a gente tem que Exato. começar a colocar essa acessibilidade. No projeto Angels, a gente tem o vôlei, né, em si, e vocês já pensaram em expandir isso para outros esportes também? Tipo, trazer o Angels Futsal, o Angels Futebol, o Angels outras coisas aí para ampliar essa comunidade, ou vocês têm parcerias com alguns outros coletivos? Porque a gente sabe que tem crescido muito, né, esses coletivos para um ambiente não tóxico, né, para que essas mulheres e pessoas LGBT que aí a mais possam praticar. Então, no Angels Volley a gente tem uma política que o projeto já chama, né? Angels Volley, e a gente tem uma identidade que é com esse esporte. E eu creio que quando você amplia para vários esportes, você acaba tendo um dos esportes que ainda continua sendo protagonista. E a gente vê isso no alto rendimento. Por exemplo, Corinthians, ele é associado ao futebol. São Paulo, associado ao futebol. Palmeiras, associado ao futebol. O Osasco, associado ao vôlei. Todos eles têm outras modalidades, mas são modalidades que acabam se tornando secundárias. E quando você lida com uma população LGBTQIA+, que ela tem um histórico de rejeição muito grande, eu criar modalidades secundárias para pessoas que foram tratadas uma vida inteira como secundárias não é justo. Então existem outros coletivos que trazem essas modalidades e a gente indica. Então assim, hoje tem coletivos de futebol, tem coletivos de rugby, tem coletivos de handball. A Nix Diversidade fez um mapeamento dos esportes LGBTQIA+, na cidade de São Paulo, junto com a Nike, é uma parceria junto com a Nike, que até eu participei pela Nix também na parte de esporte, e a gente conseguiu mapear todas as modalidades. Então hoje, se uma pessoa quiser, eu faço esgrima, a gente consegue te apontar onde tem uma pessoa que faz esgrima e é LGBT e tem a causa junto. Então, isso foi um trabalho que eu tenho muito orgulho também de ter feito parte da Nix Diversidade, né, que eu faço parte do núcleo de esporte da Nix Diversidade junto com a Nike. Então, existe esse mapeamento. Então, qualquer LGBT que queira jogar qualquer modalidade, a gente indica aonde você vai ser acolhido, sem perigo, e vai se sentir à vontade sendo quem você é. Onde que encontramos esse mapa? Tá, tem um Instagram da Nix Diversidade, Nix, N-I-X Diversidade. Eles têm esse mapeamento, a Nike também tem. E também, se precisar de alguma coisa, pode me chamar no Instagram do Angels Volley ou no meu Instagram pessoal, Billy Montman, que eu também faço isso com enorme prazer. Assim, tem vários coletivos ótimos, sabe? Assim, e eu quero que tenha cada vez mais de vôlei e de outras modalidades, porque quanto mais, melhor, né? Eu acho que tem que ter nos 4 cantos do país, né? Vôlei. Com Vôlei e outras certeza. modalidades, né? Por favor, né? Além do vôlei. Esporte, né? Esporte É. para todos. Bom, Vili, para a gente então caminhando para os nossos finalmentes aqui, eu tenho uma pergunta para você a respeito desse cenário muito recente que a gente tem visto, de um retrocesso mesmo a respeito de punição para gritos homofóbicos na arquibancada, para comportamentos homofóbicos e transfóbicos de pessoas do esporte. A gente viu já a jogadora de vôlei, né, falando da Tiffany, a gente viu treinador falando da Tiffany, e a gente vê
essa reprodução também nas arquibancadas. E a punição, ela parece sempre muito branda, né? Assim como o racismo, assim como outros tipos de preconceito, a gente percebe que a homofobia, ela também fica num segundo plano para essas questões de punição. O que está faltando nesse quesito para que a gente comece a ver de novo um avanço, para que esse comportamento seja de fato reprimido dentro de uma torcida? Tá, eu vou ter uma fala muito pessoal, tá, minha, mas assim, enquanto a gente só apontar os lunáticos que estão no poder e ficar apontando e destacando e falando, olha, tá pregando ódio, é uma pessoa desequilibrada, tal, e a gente não se organizar, a coisa não vai mudar. Porque o que acontece? Hoje em dia, o discurso de ódio, ele virou algo que tem gente que aplaude. Então tem gente que se promove com o discurso de ódio. Tem gente que se promove com atos homofóbicos, transfóbicos, racistas, machistas. Porque isso gera mídia, isso gera voto. Quando a gente para e pensa que a gente vive num país onde a gente tem duas bancadas extremamente organizadas, que são a bancada evangélica e a bancada da bala, onde as pessoas elas se orientam entre elas, as igrejas falam, você vai votar em tal candidato, ciclano vai votar em fulano, olha, aqui na minha igreja tem tantos votos, aqui na minha milícia tem tantos votos. E aí quando a gente para e pensa que a gente vive num país onde a cada 2 minutos uma mulher é agredida, onde a cada 3 minutos um jovem preto periférico é assassinado, e onde a cada 23 horas uma pessoa da população LGBTQIA+ é assassinada, a gente reflete que nós somos minorias que estamos vulneráveis, mas não estamos organizadas. Porque quando a gente pensa no nosso país, a maioria do nosso país é formado por mulheres e pretos. Então, como que essas pessoas não votam nos seus semelhantes? Às vezes, o erro também está na gente. Da gente não votar nos nossos semelhantes. LGBTQIA+, que não vota em LGBTQIA+, mulher que duvida da capacidade de outra mulher, porque às vezes tem muita mulher que tem um pensamento machista impregnado nela. População preta, negro que não vota em negro, não vota em preto. Quando a gente conseguir colocar no Senado, na Câmara dos Vereadores, nas Câmaras dos Deputados, nos cargos executivos, pessoas que nos representam, essas falas, esses ditados, essas presenças, elas vão acabar sendo aniquiladas. A gente tem que entender que nós não somos minorias, nós somos maioria e juntos a gente forma uma maioria potente. E a gente tem que se organizar. Então, o que a gente precisa hoje no nosso país é de organização das nossas minorias, porque a gente não pode mais tolerar isso. A gente não pode viver num país onde uma vereadora é assassinada e até hoje ninguém sabe quem mandou matar ela. A gente não pode viver num país onde uma pessoa que está fazendo esporte, alegrando milhões de pessoas através do entretenimento, que é o esporte, receba uma banana na cabeça e todo mundo acha que está bacana, entendeu? A gente não pode viver num país onde um artista sobe num palco e ela é questionada sobre uma tatuagem pessoal que ela fez, entendeu? Sabe assim? E as pessoas acham que isso é bacana, as pessoas ficam se promovendo através das nossas minorias, querendo mostrar que a gente é frágil, só que a gente não é frágil. A gente está se organizando e a gente vai mudar esse país. Eu acredito muito nessa eleição de 2022, porque assim, a gente vai mostrar que é a revolução dos invisíveis. Então, assim, a gente vai tornar visível os invisíveis e a gente vai provar que o nosso país vai mudar. O Brasil vai mudar, eu acredito nisso. Vili, querido, muito obrigada. Que papo gostoso, que gostoso conhecer mais a história do Angels, que vocês continuem fazendo esse projeto crescer, alcançar mais mulheres, alcançar mais pessoas. E assim, só tenho parabéns mesmo para te dar por todo esse engajamento, por toda essa luta, porque eu vi a sua correria lá no dia do treino, mas essa correria vai muito além, né, daquilo, é uma correria diária. Então, parabéns e muita sorte e que esse projeto continue crescendo e alcançando vidas. Gratidão, obrigado, gente. Foi ótimo o nosso papo e portas abertas nos nossos treinos aí, quando precisar. Admiro muito o trabalho de vocês são muito necessários, viu? Então continue com essas miras porretas aí, porque a gente precisa disso, de miras porretas, para a gente ter cada vez mais mulheres no poder, para a gente ter futuras presidentas, sim, porque não vai ser machismo que vai parar com as mulheres, não. As mulheres vão além, assim, as mulheres estão se preparando, as mulheres são potência, né? Como eu sempre falo, né, tipo, o Brasil é uma pátria, né,
mãe. Então, eu acho que a gente precisa destacar muito essas mulheres. É isso. Obrigado. Obrigada eu, Vili. E viva o matriarcado. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Mais um papo gostoso demais. Semana que vem a gente volta. E eu já deixo aí para vocês a missão de mandar o Papo de Mina para todo mundo. Compartilhe a live, compartilhe o conteúdo. A agenda tá no @papomina no Twitter, no Instagram e no TikTok. E também o Terra Nós você encontra nas redes sociais. Fica por dentro da nossa agenda, da nossa coluna. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.